Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam sobretudo se cuidando. Precisamos nos cuidar muito nesses tempos que exige muito mais o nosso cuidado com a gente mesmo e com o outro, ok? É uma alegria, uma satisfação, um prazer estar com vocês nessa aula de filosofia. É momento filosófico. Eu sou o professor Denilson e agora a gente vai ter esse momento de reflexão, de estudo filosófico, reflexão filosófica. A filosofia está aí para nos ajudar a crescer como ser humano, como pessoa e tornarmos pessoas cada vez mais sábias, inteligentes, tá? Pessoas realmente que gosta de estudar, que gosta de viver a vida intensamente. É isso mesmo, né? Então, filosofar, aula de filosofia é um momento no qual a gente presta atenção, que a gente se envolve num assunto, interage com o professor e dessa forma nós vamos compreendendo como as coisas são, o que o assunto nos possibilita em relação ao aprendizado, e dessa forma nós vamos nos preparando para fazer as nossas atividades, fazer as nossas provas, visando sempre o sucesso nas nossas avaliações, né, na verdade, mas também, como eu sempre digo, visando também nosso bem-estar, visando a sabedoria de vida. O estudo de filosofia, sempre digo, é para nos tornarmos pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes, tá? Também as outras disciplinas possibilitam tudo isso para a gente ser cada vez mais pessoas melhores, porque a gente lida com conhecimento, a gente lida com ciência, tá? E uma vez que a gente adquire o conhecimento, adquire a sabedoria, a gente se torna pessoas melhores, tá? Eu acredito muito no conhecimento, na sabedoria, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode ser, a gente transforma a nossa vida, tá? E transforma a vida do mundo. Então, vejo o quanto é importante a gente cada vez mais se dedicar, prestar atenção, tá? Mesmo sabendo que tem situações difíceis, dias difíceis, mas a gente tem condições, tem possibilidade, capacidade para superar todas as dificuldades e assim continuar firmes nos nossos estudos, empenhados nas atividades, assistindo a videoaula até o final e dessa forma, meu querido, minha querida, a gente vai conseguindo realizar bem os nossos trabalhos, as nossas atividades, tá? Eu conto com vocês, conto com a participação de vocês, conto com o empenho de vocês. E vocês podem contar comigo também, no que eu puder, para ajudar a se desenvolver, a compreender as questões, a compreender os assuntos. Vocês podem contar comigo, estou aqui à disposição de vocês, tá? O objetivo maior do nosso estudo, das nossas aulas, é fazer você adquirir o conhecimento, tá? Adquirir o conhecimento. Para isso, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, certo? E coloque uma coisa na sua cabeça: você é capaz, você tem capacidade, você tem potencialidade para desenvolver e crescer. Lembre-se que você não está sozinho. Deus está com você, Deus é a nossa força maior. Depois você tem a sua família, tem seus pais, tem seus responsáveis que te ajudam, que te apoiam, tá? E que tá torcendo muito por você. E também tem os professores, tem a escola, tem a coordenação. Então é muita gente preocupado com o seu sucesso, com o seu futuro, e estamos aqui para lhe ajudar a crescer, a desenvolver, certo? Mas você precisa também fazer a sua parte. E qual é a parte do aluno?
é se dedicar, assistindo a videoaula, lendo o conteúdo do livro. Querido aluno, minha querida aluna, você sabe que o conhecimento ele só é possível através da leitura. A leitura é fundamental. A gente não pode adquirir o conhecimento, não dá para adquirir o conhecimento, aprender alguma coisa sem a gente tirar aquele momento para ler, para pensar no assunto, para entender o assunto. Precisa ter leitura, certo? Precisa ter leitura, precisa assistir a videoaula, ouvir atentamente as explicações, certo? E uma das coisas que eu percebo que quando o aluno de fato assiste a videoaula, lê o conteúdo, ele não tem muita dificuldade em responder as questões. Não tem mesmo, certo? A dificuldade ela existe, ela é mínima, mas dá para perceber quando o aluno responde as questões, certo? Por isso que eu peço de você dedicação, empenho, tá? Força de vontade. Sei, eu entendo que tem momentos difíceis mesmo, eu já frisei, mas a gente é capaz de superar tudo isso, certo, alunos? Então, conta comigo, estou aqui para lhe ajudar e força, coragem, dedicação, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, certo? E vamos à aula de hoje. Assunto: hora de filosofar. Alunos, vocês vão acompanhar esse conteúdo, página 21 e 22, ok? Acompanhe com atenção. Como vocês bem sabem, antes de começarmos de fato a nossa aula, o assunto da aula, né, a gente sempre faz a revisão da aula anterior, tá? É sempre bom fazer essa revisão para que a gente possa assimilar bem algumas ideias e também rever o assunto, tá? De repente pode ter ficado alguma coisa aí que você não compreendeu muito bem e agora você tem a oportunidade de revisar algumas ideias importantes. Tudo bem, turma? Então vamos lá, vamos ao nosso assunto. Liberdade de ser diferente. Esse foi o nosso assunto que nós refletimos, que nós discutimos na aula anterior, tá? O texto diz o seguinte: vivemos em uma sociedade e mesmo sendo diferentes uns dos outros, estamos todos interligados, tá? Nós somos diferentes, tá? Cada um com o seu modo de ser, cada um com a sua filosofia de vida, vamos pensar assim, né? Mas estamos interligados, tá? Sabe por quê, turma? O ser humano é um ser social, tá? Não existe indivíduo, pessoas vivendo sozinho e isolado. Pode, pode ser que exista, e acho que de fato existe, grupos muito primitivos, vivendo de maneira muito rústica, vamos pensar assim, né? Mas até esses indivíduos eles estão em grupos, em pequenas comunidades. Nunca tem um indivíduo morando sozinho, num isolamento, sem contato com ninguém, tá? Até porque dessa forma o ser humano, o indivíduo, ele não vai viver por muito tempo, certo? Por muito tempo. Então, vivemos interligados porque o ser humano é um ser social. Ele está sempre inserido em grupos, em comunidade, em sociedade e sempre interagindo, interligado com os outros, ok? Como conviver com os outros, ainda assim manter a nossa liberdade individual, tá? Uma pergunta que faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar. É fácil, cada um respeitando o limite do outro, tá? Cada um respeitando o outro de acordo com o seu direito e os outros lhe respeitando também, certo? É fácil? Não é, né? Não é, porque às vezes a gente quer, nas nossas ações a gente acaba interferindo no direito e na liberdade do outro, mas é possível sim, através, sobretudo, do respeito, não é verdade? Como respeitar a liberdade de quem vive, pensa e age de um modo do qual discordamos? E aí, turma?
também é outro desafio, né? É outro desafio que faz a gente pensar muito nisso, tá? Viver com aquela pessoa que a gente gosta, que a gente tem muito carinho, que a pessoa tem os mesmos pensamentos que eu, que tem os mesmos ideais, que a gente não entra em conflito por nada. A gente, com pessoas assim, a gente convive muito bem. Porém, com aquele que é diferente, que tem ideia diferente, que tem um grupo diferente, uma tradição, que tem uma cultura, uma crença diferente, é um desafio maior. Porém, não é impossível, né? Aquilo que eu já falei, respeitando e sendo respeitado, cada um no seu direito, cada um na sua liberdade, tá? Tem até uma frase que eu vou mencionar para vocês que diz o seguinte, que vale para nossa convivência, que diz o seguinte: o meu direito termina quando começa o do outro, tá? Eu tenho direito, tenho dever, porém eu tenho que perceber que o outro tem direito, tem dever, tá? Então cada um vivendo, fazendo bem a sua parte, respeitando a si mesmo e respeitando o outro, certo? Dessa forma nós vamos viver bem a nossa liberdade com o diferente, com aquele que pensa diferente, certo? Liberdade de ser diferente. Está aí uma imagem, né, que expressa muito bem tudo que a gente já viu, a gente já refletiu. Com a pessoa que tem a cor diferente da minha, que tem a religião, que tem os hábitos, que tem o modo de ser. Então, tá aí. Nós vivemos interligados. Não tem outra maneira, tá? A vida humana, a vida de sociedade é assim, certo? Por isso que eu faço uma observação aqui para vocês. Por isso que a existência, a necessidade da lei e das regras, das normas são importantes. Agora, você sabe por que é necessário existir as normas, as leis e as regras, na verdade, que é para a gente se organizar enquanto sociedade. Nós somos indivíduos, mas a gente vive em sociedade. Não é minha vontade, o meu gosto, o meu desejo, a minha regra que tem que prevalecer. Tem que prevalecer aquilo que é bom para todos, tá? Aquilo que é bom para todos, não só para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos, certo? Pensando assim, a gente vai entender muito bem essa reflexão, esse conteúdo. Conexões, página 20, né? Nesse trecho, o autor reflete como é viver em sociedade, vivendo com as diferenças e os conflitos que podem surgir, tá? Então, um trecho aí que eu coloquei alguns tópicos importantes, né, para vocês pensar melhor, refletir melhor. Não há nada mais difícil do que amar a humanidade em abstrato, sobretudo quando alguém quer dar uma de sublime, né? De sublime. A coisa começa a complicar. Sublime é nobre, elevado, magnífico, quase perfeito, né? Tem gente que infelizmente quer ser assim. Quando temos que aceitar o diferente, o estranho, o estrangeiro, aquilo que eu já falei para você, lidar com essas pessoas também se torna mais conflito e pode gerar conflitos, se torna mais difícil e pode gerar conflitos, ok? Afinal, nós seres humanos somos animais gregários, isto é, seres sociais, como eu já mencionei para vocês. Sempre vivemos à nossa volta rostos, sempre vemos à nossa volta rostos que refletem os nossos, que falam como nós, que comem os mesmos alimentos, que riem e choram por coisas similares. Então, essas coisas são próprias da nossa vida, são próprias do dia a dia do ser humano, né? Mas, às vezes, tornamos-nos agressivos e perigosos com o diferente, com o estranho. Isso é mais visível nas grandes cidades e escolas. Então, de fato é isso mesmo, né? Se você está num grupo, na sua família, você vive muito bem, interage muito bem. Se vai para a escola, já tem uma diversidade maior de pessoas. Se vai para o trabalho, muito mais ainda. Se está num lugar onde tem muita gente, a convivência se torna mais difícil, né?
e assim por diante, certo? Vamos lá. Hora de filosofar, certo? Vocês refletiram sobre isso aí. Vamos entrando de fato no nosso assunto, né? A gente vai só já quase finalizando os conteúdos do nosso livro e a gente vai ter uns tópicos importantes para a gente refletir, tá? E vamos lá, vamos prosseguindo, porque tem muita coisa ainda para a gente discutir, para a gente meditar e refletir juntos. Reflita e diga se estes itens podem contribuir para libertar ou para aprisionar uma pessoa. Então veja aí como isso é importante. Veja como isso é importante. A aparência liberta ou aprisiona. Hábitos liberta ou aprisiona. Tradições liberta ou aprisiona. Veja, aluno, que agora você tem condições, possibilidades de pensar bem sobre essas coisas e dar a sua própria opinião a partir daquilo que já discutimos, já estudamos, certo? As crenças libertam ou aprisionam, tá? As opiniões, os gostos, condições econômicas, educação recebida, conhecimentos adquiridos, resiste suas conclusões. Então tá aí a primeira questão é só para você pensar, refletir sobre essas coisas aí, e na segunda questão você vai registrar sobre as conclusões, tá? Então neste capítulo você identificou algumas faces da liberdade, tá? Então, como a gente já frisou, né? A gente já estudou liberdade praticamente em todos os níveis, em todos os campos da liberdade. Você sabe que liberdade ela é procurada, ela existe em todas as formas e modos, tá? Existe na música, existe na literatura, na filosofia, existe na arte. Então a liberdade está em todo canto, tá? E em todos os tipos de conhecimento que existem, a liberdade de certa forma está presente. E é um tema muito estudado, muito pesquisado, muito debatido e às vezes um tema até contraditório, como a gente já viu, não é verdade? A gente já viu. Só o fato de você pensar que você tem várias aulas para assistir, um monte de atividade para resolver, tá? E que você precisa fazer isso, tá? Você pode dizer assim, mas eu tenho liberdade de não fazer, certo? Mas tudo tem consequência, né? Tudo tem consequência, mas é preciso a gente se conscientizar de que tem liberdade de escolha, se organizar e procurar fazer tudo direitinho, certo, alunos? No entanto, ela ainda guarda muitas outras, tá? A gente já refletiu bastante sobre liberdade, já já pensou, a gente já leu muito sobre liberdade, mas tem mais coisa para a gente refletir sobre liberdade. Como eu já disse, liberdade é um tema muito amplo. Em breve você poderá descobri-las por meio de novas reflexões e diálogos filosóficos, certo? Então, tá aí uma ênfase maior naquilo que nós estamos estudando, que é o tema da liberdade, certo, alunos? Hora de estudos. Aí no material de vocês, acompanha aí. As nossas características físicas são definidas por uma combinação de genes. Lembrando aquele assunto que nós já estudamos também, que tem a ver com a liberdade, certo? De nossos pais biológicos, a cor dos olhos, da pele ou do cabelo, o lóbulo da orelha e até a predisposição a desenvolver algumas habilidades são herdados deles. Pensando nisso, siga as orientações do professor
e resolva o desafio da lógica para descobrir as características físicas de três moças, Helena, Renata e Samantha. Alunos, uma observação importante, a gente já frisou, né? Mas vale a pena enfatizar novamente. Você sabe que a gente tem liberdade, mas a gente não tem uma liberdade total, como a gente pode imaginar. A nossa liberdade é sempre uma liberdade condicionada. Tem coisas que a gente tem possibilidade de escolher e tem coisas que a gente não tem possibilidade, não tem escolha, tá? Exemplo é a cor da pele, a nossa altura, certo? Não tem possibilidade de escolher os nossos pais. E um detalhe muito importante, muito do jeito de sermos, você pode perceber que a gente herda também dos pais, tá? Herda também dos pais, certo? Muitos de vocês podem pensar, eu sou bem parecido com meu pai, com minha mãe. Ou melhor, eu tenho um jeito maior da minha mãe, ou tenho um jeito maior do meu pai. Então, em algum momento você já pensou sobre isso. Eu tenho algumas atitudes que parecem com as atitudes da minha mãe, e assim por diante. Então, tem coisas que a gente herda dos nossos pais, na verdade. Então, sobre isso aí, a gente tem liberdade, porque a nossa atitude, ela passa por uma escolha, mas que tem muito a ver, o jeito, tem muito a ver com o jeito de ser dos nossos pais, porque é herança, né? Nós herdamos isso deles, né? É os genes que a gente fala, certo? Então, um dado importante aí para vocês observarem, certo, alunos? Então vamos lá, vamos descobrir, tá? Essa questão aí é uma questão lógica que vocês vão precisar pensar, refletir para poder responder. Letra A. Três moças se conheceram na página virtual de um grupo de jardinagem e combinaram a se encontrar no curso de horta caseira oferecido pelo grupo. Como não se conheciam pessoalmente, elas precisavam saber as características físicas de cada uma para poder se encontrar. As características físicas de cada um para poder se encontrar. Observe bem, certo? Você pode ajudá-las. Para isso, precisa descobrir a cor dos olhos, a cor do cabelo e o tipo de cabelo de cada uma das três moças, certo? Helena, Renata e Samantha. Muita atenção, turma. Vamos lá. Número 1. Helena não tem cabelo liso, tá? Ponto importante. Helena não tem cabelo liso. A moça que tem o cabelo crespo não se chama Renata. Outra dica aí. 2. A moça que tem o cabelo crespo não se chama Renata. 3. Samantha tem olhos castanhos. Samantha tem olhos castanhos. A moça que tem o cabelo enrolado não é loira. Ok? 5. Quem tem olhos azuis não tem cabelo enrolado. A moça ruiva tem cabelo crespo. Samantha tem os olhos e os cabelos da mesma cor e seus cabelos são lisos, tá? Muita atenção. 7. Samantha tem os olhos e os cabelos da mesma cor e seus cabelos não são lisos. Ok, alunos? Muita atenção para essa atividade que exige um pouco de atenção, que exige um pouco de concentração para resolver esse problema lógico, ok? A loira não tem olhos verdes. Quem tem cabelo liso tem olhos azuis, tá?
10. Quem tem olhos verdes tem cabelos crespos, mas não se chama Renata. Ok aí? Vamos lá. Então, faça essa atividade aí, tá? Na página 22 do seu livro didático. Faça com atenção, responda com atenção aí. Concentra, tá bom? Porque acredito que você não é difícil, só exige um pouco de concentração e atenção, tá, meus queridos? Responda também a atividade de PDF. Lembro para vocês, sempre lembro, né? Procure resolver bem as questões, tá? Não precisa pressa. Tem aluno que quer responder na pressa e às vezes não fica muito bom. E lembra que você vai mandar para mim a foto dessas atividades. Então, letra legível, ok? Para eu acompanhar, ver direitinho, tá? Procurem argumentar bastante nas questões. Se tem questões que pede sim ou não, tá? Que você vai responder sim ou não, mas você tem que justificar o seu sim, o seu não. Lembra que nós estamos estudando filosofia e uma das características da filosofia é a gente desenvolver a habilidade da argumentação, tá? Você precisa desenvolver essa habilidade, defender a sua opinião, defender seu ponto de vista, certo? E sempre digo, não tenho medo de escrever, não tenho medo de colocar a sua ideia no papel, não tenho receio, tá bom? Devo dizer para você que eu vou considerar o seu argumento porque é a sua opinião, o seu ponto de vista, sempre fundamentado no assunto estudado, no assunto abordado, certo? Tá? Mas fique sempre livre para escrever, não sinta medo, porque eu percebo que muito aluno tem vergonha, medo, insegurança de colocar a sua opinião no papel. É assim mesmo, faz parte, tá? Mas a gente vai avançando cada vez mais. A gente está aqui para crescer, para avançar no nosso estudo, adquirir o conhecimento, certo? E eu digo para você que liberdade é um assunto bem tranquilo de a gente, bem fácil de nós entendermos, de nós discutirmos, não é verdade? Só a gente parte do pressuposto de que todo mundo é livre e tem o direito de ser livre, certo? E que às vezes não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas a vontade, o gosto daquilo que vai fazer bem para todos, sempre pensando num coletivo, sempre pensando num bem comum, certo? Porque nós somos pessoas sociais, tá? A gente vive em grupo, a gente vive em comunidade, tá? E sempre pensando num bem que é para nós, enquanto indivíduo, mas também o bem social, o bem comum, tá? Dessa forma é possível sim conciliar os dois, certo? E pensar na liberdade, como a gente já frisou também, a gente está pensando em responsabilidade. Uma observação que eu sempre faço para os alunos, para os alunos, também já fiz para vocês, que a gente não pode estudar liberdade, pensar sobre liberdade, refletir sobre liberdade sem pensar na responsabilidade, certo? Liberdade e responsabilidade são duas características do ser humano que estão sempre juntas, tá bom? Você tem liberdade, portanto, você tem possibilidade de fazer escolhas, tá? De ter uma atitude, mas vale lembrar que ao você pensar assim, refletir dessa forma, inclua a palavra responsabilidade, tá? Responsabilidade que você tem diante de uma escolha, diante de uma atitude, certo? Então, você pensando dessa forma, você vai sempre acertar, certo? Vai sempre acertar as questões. E também é um item muito importante para você desenvolver seu pensamento, desenvolver o seu argumento, certo, alunos?
Que bom estar com vocês nesse momento, tá? Espero ter sido bastante claro, útil para fazer vocês entenderem essa temática, certo? Foi muito bom. Agradeço de fato a vocês pelo empenho, pela atenção e a gente fica por aqui. Um grande abraço do professor Denilson e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem em paz, fiquem com Deus e se cuidem.